Então, primeiro palestrante de hoje, uma salva de palmas para eles, o Gerson. E daqui a pouco também, no outro quadro, a gente vai ter o Lúcio Paiva, que é um grande parceiro nosso, consultor aí de qualidade. Fica à vontade, amigo. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sei como é que é difícil uma quarta-feira, dia de semana, todo mundo trabalha, todo mundo é empresário, todo mundo com a vida corrida, estar aqui para poder prestigiar essa palestra, que eu espero que o conteúdo seja de um agrado de vocês. E eu prometo fazer esse tempo valer. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de fazer 3 perguntas aqui para vocês. E a primeira delas é: quem aqui sabe onde o seu negócio vai estar financeiramente exatamente nos próximos meses ou anos? Quem sabe levanta a mão, por favor. Ótimo. Continua com a mão levantada, por gentileza. Agora a segunda pergunta. Quais caminhos a sua empresa deve seguir para realizar esse objetivo? Pergunta difícil, né? Quem ainda sabe isso, continua com a mão levantada, por favor. Muito bem. Agora a nossa última pergunta. Quem aqui acha que vai realizar qualquer objetivo empresarial sem planejamento e gestão financeira? Então foi do jeito que eu calculei. Bom que a gente está aqui no meio de uma audiência bem qualificada. E hoje eu quero falar um pouco como o planejamento e a gestão financeira pode impactar a nossa vida. Para isso, eu quero começar com um pequeno videozinho aqui. Muito bem. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso é dentro do lugar. Onde quer ir? Realmente não importa, desde que eu... Então, não me importa. Que caminho tomar? Olha só, essa animação da Disney, Alice no País das Maravilhas, tem mais de 50 anos, e embora seja um desenho infantil para crianças, esse vídeo aqui traz uma reflexão muito filosófica. O que o gato Chester falou para Alice? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É mais ou menos aquela música do Zeca Pagodinho. Quem aqui escuta o Zeca Pagodinho? Ninguém? Nossa, achei que ia passar vergonha sozinho. Quem já viu aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso. Você não tem planejamento, você tá um barco à deriva ali no mar e não sabe para onde vai, torcendo para algum dia chegar na praia. E até para corroborar com isso que eu estou falando, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu falo bastante, que é: quem falha em planejar, planeja falhar. Essa frase é do ex-presidente, pai fundador dos Estados Unidos e polimata Benjamin Franklin. E essa frase não podia ser mais verdadeira porque ela impactou muito a minha vida. Inclusive, hoje que eu estou mais velho aqui, estou aqui e consigo refletir sobre isso. Naquele momento, não. E para explicar a vocês como isso aconteceu, eu quero contar um pouco dessa história. Olha só, essa frase aqui. Essa frase mesmo. Vou te mostrar hoje como que ela impactou demais a minha vida e como ela impacta a vida de todo mundo, mesmo que você não perceba. Cuidado com o que você deseja, pois seus desejos podem se realizar. Quem concorda com isso? Boa. Sabe por que essa frase é verdadeira? É porque quem deseja, planeja. É ou não é, gente? Quem deseja, planeja. Quando eu desejo algo, eu quero conquistar algo, eu começo a fazer planos para como eu vou fazer para conquistar esse algo. Então, eu estou trazendo um exemplo aqui prático para explicar bem isso. E esse é um... Quem aqui gosta de carro? Ninguém? Isso aí. Eu também gosto de carro, nossa. É uma das minhas paixões. Vamos lá.
Tem um efeito bem famoso chamado fenômeno Baader-Meinhof. É um nome estranho, mas eu vou explicar aí para vocês. Eu acredito que todos aqui que têm carro já devem ter passado com esse fenômeno na vida em algum momento. Sabe aquele momento quando você vai trocar de carro? Eu vou trocar de carro, eu escolhi aquele veículo vermelho do ano tal, maravilhoso, do jeito que eu quero, eu sei a quilometragem, eu sei o ano, eu sei ter o aro do pneu do carro, eu sei tudo. Eu pesquisei aquele carro, eu vi aquele carro vai ser meu, comecei a mentalizar, quadro de desejo. Aí quando você mentaliza, você desejou. Quando a gente deseja, a gente planeja. Se você começou a planejar, agora em todo lugar que você vai, você vê aquele carro vermelho. Eu estou dirigindo, eu vejo o carro vermelho. Eu vou no supermercado, eu vejo o carro vermelho. Eu vou levar meu filho na escola, eu vejo o carro vermelho. Eu estou indo trabalhar, eu vejo o carro vermelho. Quem aqui concorda? Quem já passou por isso? O que esse efeito é? O efeito Baader-Meinhof é um viés cognitivo que te deixa você mais alerta e seletivo para aquilo que você deseja. Não é que você está vendo mais aquele carro. É simplesmente porque você desejou e está se planejando para ter ele, você começa a repará-lo mais na rua. Todo lugar que você vê algo, você repara. Seu cérebro está atento àquilo. Esse viés cognitivo, eu acho que todo mundo aqui já passou por ele. Então, agora que eu trouxe essa explicação técnica, eu quero dizer como isso impactou a minha vida, como aquela frase impactou em cima desse efeito, Baader-Meinhof. Agora eu vou falar um pouco sobre mim. Vamos lá. Voltar um pouco no tempo aqui, vamos entrar na máquina do tempo. Há alguns anos atrás, em meados de 2016 para 2017, eu ainda um jovem ambicioso, assim, com ambições modestas, eu acho, eu só queria ter um apartamento no bairro legal, um carro com teto solar, ter minha empresa e eu achava que eu não ia trabalhar muito e, assim, vou viver a vida aqui curtindo. Coisa de jovem bobo. Então, naquela época, apesar de eu ter esses desejos meio que infantis, eu já entendia. Eu tinha uma loja de produtos importados e eu trabalhava com dropship. Quem já ouviu falar de dropship? Boa, audiência muito qualificada. Dropship, para aqueles que não conhecem, é uma técnica de venda onde você vai no site do fornecedor estrangeiro e naquela época não tinha Shopee, tá, gente? Então, assim, não era tão famoso, não era tão trivial e nem tão fácil. Você vai lá no fornecedor, no meu caso, Estados Unidos e China, pegava a foto, pegava o preço do produto que estava dolarizado, convertia, eu jogava a taxa de imposto do governo, que era 60% de imposto de importação, mais ICMS, mais frete. E em cima daquele valor da conversão, eu jogava uma margem acima, porque a cotação do dólar oscila bastante, não é? E nisso eu jogava mais 100% e eu me sentia o empresário. Nossa, estou ganhando dinheiro demais. Não estava vendendo bem. Mas só que ali eu não tinha alguns conceitos básicos. Por exemplo, imaginar que o dólar oscila de acordo com a economia. O dólar naquela época estava numa condição boa. Mas só que, fim do governo Dilma, crise. Quem é daquela época lembra, sabe que o mercado estava ficando muito ruim. Teve impeachment, uma série de coisas, e nisso o dólar começou a subir. Bom, e minha margem, que era 100%, começou a cair. Para 50%, para 30%, até que teve uma compra que eu paguei para vender. E eu vendi porque eu tenho palavra, porque a pessoa comprou, eu falei que eu ia entregar, ela me deu a entrada, eu fiz a compra lá no fornecedor americano e eu entreguei. A gente tem que cumprir nossa palavra, o nome vale muito. E sendo assim, eu vi ali uma situação ruim, porque eu pensei, poxa, preciso ganhar dinheiro. E tá ficando ruim. Aí eu lembro até hoje, minha ex-namorada, até então, falou comigo o seguinte: meu pai está querendo que a gente saia para tomar uma com ele. E eu não conhecia o sogro. Aí já viu, né? Para tomar uma com o sogro assim, no alimento, situação, né? Quem já passou por isso aqui? Ninguém não? Só eu? Ah, vocês estão com vergonha de admitir, né? Vem falar que não dá um frio na barriga a primeira vez que você vai conhecer. Mas vamos lá. Então, nisso, a gente peguei ela. Eu tinha uma moto naquela época, eu lembro. Uma CB500, você vê. Jovem ambicioso, gostava de coisas assim extravagantes. Ainda gosto um pouco, só que menos.
Peguei a moto, fui lá, encontrei com ele, foi aquele ali, na Avenida Brasil, naquele bar famoso ali, ó, acho que é Oratório, não é? Todo mundo conhece aqui? Boa. Aí lá, a gente tomando e conversando, um cara super gente boa, vou trazer aqui a personificação dele. Um homem de uns 42 anos, separou da mãe dela, vivia ainda na casa da mãe dele, jovial, assim, não tinha muita preocupação com a vida, né? A avó da minha namorada era bem estruturada financeiramente, então ele não se preocupava muito em assim, correr atrás, digamos assim. E sendo assim, ele me mostrou uma coisa que me mudou bastante. Ele estava falando, cara, você que está querendo ganhar dinheiro, eu tenho uma coisa boa para você aqui. Aí eu, conte-me. Porque assim, dinheiro, né, a gente fica até nada. Aí ele me mostrou um aplicativo do Uber. E ele me mostrou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, olha, esse aplicativo aqui funciona tipo táxi. Você vai lá, coloca a sua localização, pede uma corrida e o motorista vai lá, busca o passageiro, leva e ele me paga. Ele foi me explicando que tinha cartão, naquela época acho que não tinha dinheiro ainda. E ele me mostrou uma coisa que me chamou muita atenção. Quem imagina o que é? O que chama a atenção a pessoa quando alguém te faz uma proposta para ganhar mais dinheiro? Ah, dinheiro, né? Na época, 2017, o salário mínimo era R$ 788. Eu lembro disso até hoje. Ele mostrou um print do dashboard do faturamento dele de sábado e domingo. Ele tinha faturado R$ 488, mais do que meio salário mínimo, em 2 dias. E eu, na minha loja, que não era tão ruim, mas para fazer esse lucro na minha loja, assim, eu tinha que trabalhar mais do que 2 dias, fazer mais do que 2 vendas. Então eu olhei aquilo ali e falei, 2 dias você conseguiu fazer isso? 2 dias, meio salário mínimo. Se eu trabalhar 20 dias, vai dar 5 salários mínimos. Se eu trabalhar 25 dias, dá 7. Naquela época eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu sempre fui bom de conta. Eu, não, 7 salários mínimos, solteiro, sem filho, sem compromisso. Nossa, acho que muito bom, né? Interessei. E naquele momento, aconteceu a primeira coisa. Meu primeiro desejo, eu vou ganhar dinheiro rodando no Uber, vou ficar rico. Olha a ingenuidade. Aí nisso, passou uma semana e eu já tinha alugado um carro na Localiza, eu lembro até hoje, era um Ford Ka prata 1.5 sedã. Quem aqui já teve um carro desse? Ninguém, não? Então só eu mesmo. É um horrível carro, tá, gente? Agora que ninguém tem, eu posso falar. Vamos lá. Aí eu comecei a rodar. Comecei a ganhar um dinheiro. Aí, depois de uma semana que eu rodei, eu percebi a primeira coisa. Eu descobri uma coisa que muitos empresários ainda não sabem. Eu espero que vocês saibam. A diferença entre faturamento e lucro líquido. Aquilo que ele me mostrou, meio salário mínimo, era o faturamento dele. Depois eu comecei a rodar, eu descobri. Nossa, eu tenho que comer, eu tenho que pôr gasolina, eu tenho que pagar aluguel. Não, aquilo ali não tá tão maravilhoso assim, não. Mas no final das contas, ainda era bom. Ainda eu ganhava um dinheiro razoável porque eu não tinha muitos custos fixos. Então, num certo dia, um domingo de manhã, eu lembro até hoje por quê? Porque domingo representava quase 30% do meu faturamento. Então, eu acordava cedo. 5 horas da manhã eu acordava, 5h30 no máximo estava na rua. E num domingo de manhã eu peguei uma corrida pro aeroporto, uma corrida longa. Enchi o olho quando vi o valor. Aceitei a corrida, peguei o passageiro aqui no Anchieta, desci para o aeroporto, cheguei lá, nunca tinha ido no aeroporto. Terminal de desembarque 2. Quem é que já foi lá no terminal de desembarque 2? Eu já fui lá. Como Uber e como passageiro. Vamos lá. Aí no terminal de desembarque 2, abri a porta, aquela cortesia toda que o Uber no começo tinha, né? Dava muita promoção. Então valia muito a pena. Você ganhava muito bônus. Aí abri a porta, peguei a mala do passageiro, entreguei para ele, desejei boa viagem, toda aquela cortesia. Quando eu estava entrando no carro para sair do terminal de desembarque, eis que eu vi aquela cena. O cara passou do meu lado, já falei para vocês que eu sou apaixonado por carro, né? Corolla preto, motorista parou na minha frente. Até hoje eu lembro do que ele estava vestindo. Ele saiu, social azul marinho clara, calça de alfaiataria preta, sapato preto, bico fino, aquele de matar barata no canto da parede. E nisso, óculos escuro Ray-Ban, abriu a porta, desceu um casal. Ele foi lá, abriu o porta-mala, tirou a mala, entregou pro casal, fez a mesma coisa que eu fiz, desejou boa viagem,
E foi. Eu olhando naquela cena, eu falei, esse cara faz a mesma coisa que eu. Esse roteiro eu conheço. Aí nisso ele entrou num carro e estava saindo e eu vou ir atrás. Aí ele foi, saiu do terminal de desembarque, pegou a pista Belo Horizonte, só que ele não desceu Belo Horizonte, ele entrou à direita no retorno. Aí eu seguindo ele, né? Eu queria saber, curioso. Fez o retorno, voltando para o aeroporto, sentido Confins novamente. E nisso, ele entrou na alça para acessar o aeroporto e eu atrás dele. Aí ele estava indo, chegando naquela bifurcação que você entra por estacionamento e vai para o desembarque 2. Ele entrou para o estacionamento. Eu fiquei assim meio curioso, mas eu fui também, curioso. Se ele foi, eu fui. Aí chegou lá e ele entrou no estacionamento. Aí eu não entrei. Eu falei, não, se eu entrar no estacionamento, eu vou ter que pagar, então eu não sei, não. Aí eu olhei pro lado, tinha um rapaz lá, ambulante, trabalhando, vendendo tudo que você imaginar, desde pão de queijo a café, até bala, doce, chiclete. Tinha uma árvore perto, que inclusive os motores chamavam ela de árvore da mentira, não sei porquê, mas depois eu descobri. Aí vamos lá. Parei do lado dessa árvore, chegando lá, comecei a tomar um café, tinha outros motoristas, e eu perguntei, aqui, eu vim seguindo um Corolla preto aqui, ele é Uber, não é? Ah, ele é Uber Black. Ah, Uber Black, faz sentido, Black preto, né, o carrão, né, ligando os pontos. Mas ele entrou no estacionamento ali, por quê? Ah, é porque quem é motorista de aplicativo tem um convênio com o aeroporto aqui. Você pode entrar, se você sair com corrida, você não paga. Se você sair sem corrida, você paga R$20. Eu, ó, isso aí tá bom. Já tô longe de Belo Horizonte. Se eu sair com corrida, eu não pago. Se eu sair sem corrida, só R$20. Entrei, parei meu carro numa vaga. Aí tem aqueles grupinhos de conversa, né? Tinha um grupinho de conversa de motorista do Uber Black. Aí eu cheguei lá para conversar, porque eu, curioso, queria saber. Comecei a conversar não com o mesmo motorista, mas com outro motorista também que rodava. E ele foi me contando, né? Eu rodo tanto assim, ganho isso aqui. E eu percebi duas coisas importantes. Engenheiro. Ele faturava, em média, 60% mais do que eu. E nisso, mas só que tinha um porém. Ele trabalhava muito menos. No dia que eu fazia 20, 25 corridas, ele fazia 5 a 7, 10 no máximo. Então, o que eu pensei? Então, ele não ganha só 60% a mais, porque ele trabalha muito menos. Então, ele deve ganhar mais de 100% a mais. Eu não fiz a conta certinha, mas foi isso que eu pensei na hora. Ó, isso aqui parece que é interessante. Aí, naquele momento, aconteceu assim, uma outra coisa comigo. O segundo desejo. Assim, eu vou me tornar Uber Black, vou dirigir um carrão, vou colocar social, vou pôr na calça de alfaiataria, Ray-Ban, todo estiloso, bonito. Pelo menos o carro, né? Aí nisso, pouco tempo depois eu comecei a olhar na Localiza. Vou alugar um carro para rodar no Uber Black. Só que o aluguel do carro do Uber Black não era só 60% mais caro, era quase o dobro. Aí já me encontrei o primeiro problema. Nossa, aí não dá, alugar já não dá. Pensei, vou comprar. Comecei a olhar. Aí, fazendo aquela diligência, eu cheguei no filtro que o carro que eu quero é o Corolla ou o Civic. Os dois são bonitos, os dois são japoneses, os dois têm manutenção boa. Pesquisei tudo isso. E nisso eu comecei a olhar e eu vi que o carro estava em média custando naquela época R$64 mil. Hoje pode não ser tanto, mas naquela época era muito dinheiro, porque um carro popular era 30 mil. Então, sim, é um dinheiro considerável. Olhando aquilo, fazendo simulações no banco, percebi que 64 mil estava além da minha capacidade naquele momento. Eu desisti? É óbvio que não. Continuei procurando, até que um dia eu descobri uma coisa muito importante. Descobri veículos de leilão. Veículo de leilão é 30% mais barato do que o veículo comum que não teve passagem por leilão. Comecei a pesquisar aquilo. Achei um anúncio no LX, um Honda Civic 2016, bonito, do jeito que eu queria, só que ele tinha um problema. Ele era prata. E qual categoria que é? Black. Aí eu, nossa, mas só que ele tava quanto? 45 mil reais, quase 20 mil é barato. Eu, não, tem que dar um jeito. Comecei a pesquisar. Dá para mudar a cor do carro?
Pesquisei mesmo. No Google, na época não tinha ChatGPT. Mudar a cor do carro? Não. Aí eu, conversando com o lanterneiro, né? Porque a gente tem que buscar conhecimento de quem conhece. Buscar o especialista. Ele falou comigo, olha, se você pintar, vai ficar caro e feio. Porque o pintor não vai arrancar os bancos, não vai desmontar o carro tudo para pintar tudo. Eu te aconselho plotar. Aí eu comecei a pesquisar. Plotagem de carro. Descobri que a plotagem era muito mais barata. A plotagem era o quê? 30% do valor da pintura. Vou plotar. Plotei de preto? É óbvio, mas como eu gosto de chamar a atenção, o que eu fiz? Plotei de preto fosco. Não tinha nenhum carro preto fosco, eu tenho certeza que o meu foi o primeiro de Belo Horizonte. Plotei de preto fosco. Aí, para causar mais, o que eu fiz? Comprei um farol de LED roxo. Meu carro não era Hollywood não, mas era um sucesso. Preto fosco, farol roxo, tinha que ver de noite. Quando eu estava num lugar à noite, eu apertava o alarme dele só para acender o farol assim de longe. Assim, aquele ali, ó. Farol colorido ali, ó. Todo orgulhoso. E nisso, olha só como é que eu tava. Depois que eu comprei o carro, o que eu fiz? Quem adivinha? Quem adivinha? Social, calça de alfaiataria, Ray-Ban, todo estiloso, olha só. Tô falando com você. Foram uns momentos felizes. Só que nem tudo é flores. Com o passar do tempo, 2018, o que eu percebi? Lá no aplicativo tem dashboard. Meu faturamento deu uma leve reduzida. Uma coisa estranha. Começa a pesquisar. Faturamento reduziu, estava entrando muita gente no Uber. Então estava diminuindo a quantidade de corrida. E sem contar que a Uber não reajustava as tarifas também. Esse é outro problema. Aí nisso, eu conversando com meu pai, e a gente tem sempre que ter uma pessoa interventora na nossa vida, ele ficou de vir aqui hoje, mas ele não conseguiu por motivos de trabalho. Senão eu estaria aqui para corroborar a minha história. Meu pai, falando com ele, pai, eu tô achando que eu vou trocar meu Civic. Olha só, cabeça. Eu tenho um Civic aqui, G9, eu vou comprar um G10. Quem já viu o Civic G10, aquele bonito? Bonito, não é? Ele tinha acabado de lançar. Eu vou comprar um Civic G10. Meu pai olhou para mim com aquela cara assim de desaprovação. Eu falei assim, já vai começar. Aí falou, não tô te entendendo não. Aí falou assim, não tô te entendendo não. Você quer trocar de carro? Você quer ser motorista de Uber para sempre? Aí falou que ali já me impactou. Não, pai, mas eu tô ganhando bem e tal, entendeu? Assim, tá, mas você tá ganhando bem em sua faculdade. Não, pai, eu tô estudando, mas aqui eu tô ganhando dinheiro aqui, depois eu vejo o que eu faço. Então sua faculdade não valeu de nada? Você tá estudando lá pra quê? Você não vai usar ela pra nada, não? Aí nisso eu já tava assim, meio assim, mas só que ele falou uma coisa que eu peguei pra mim, quando você pega pra você, é porque é pra você. Quando alguém fala aquela coisa que dói, é porque é verdade e você não quer assumir. Eu aprendi isso hoje. Ele falou comigo o seguinte, a minha irmã, que não está aqui, se ela tivesse, ela sabe dessa história, sua irmã, mais nova do que você, já comprou o apartamento dela ali no Estoril. E você tá só juntando dinheiro, você vai morar comigo até seus 30 anos? Nossa, que doeu. Doeu. Aí eu pensei, poxa, fiquei com raiva na hora, né? Não falei nada, fiquei com raiva. Mas depois que passa o tempo, a gente reflete. Aí eu parei. Meu pai tem razão. Realmente, o faturamento está caindo. E entrando um monte de motorista. Uber não é profissão. É ajuda complementar, não é profissão. E eu não sei como é que isso aqui vai estar daqui a alguns anos, não sei se isso aqui vai existir, então eu tenho que tomar um rumo na vida mesmo, né? E nisso eu estava concluindo a minha faculdade de engenharia. Concluí a faculdade de engenharia e naquela época eu pensei, tudo que meu pai falou, como eu vou mudar a vida, como eu vou usar minha faculdade para fazer alguma coisa, sendo que crise do governo Dilma, ainda que tinha acabado já, mas mesmo assim o país estava sofrendo naquela época, ruim demais para o mercado de engenharia. Quem é do mercado de engenharia aqui? Mercado de engenharia, o pessoal sabe, né? Que depois da crise da Dilma foi terrível. Eu tomei uma nova direção na minha vida. O que eu fiz? Concluí a primeira faculdade de engenharia e nisso eu falei, eu vou usar isso aqui para alguma coisa. Eu ouvi dizer que engenheiro pode dar aula.
eu não consigo trabalhar de engenharia, mas eu consigo dar aula. Comecei a dar aula. Eu tirei uma autorização para lecionar. Que engenheiro, como ele não é habilitado, ele tem que tirar uma autorização para lecionar. E assim eu fiz na Secretaria de Educação, tirei essa autorização. E nisso, já tinha passado algum tempo, estávamos já aí por volta de 2021, final de 2021. Tirei a autorização, 2021, acabando a pandemia, que ainda terminou de matar a questão do lucro para mim, que já estava ficando ruim. Na pandemia fiquei um ano sem rodar, sem ganhar dinheiro. Aí a gente reflete, né, gente? A gente só percebe quando as coisas estão ruins, quando a gente cai numa situação que não tem como mudar. Pandemia, tudo fechado, sem ganhar dinheiro, carro lá parado, não podia nem sair. Aí vi e mudei. E nisso, depois de tirar uma autorização, em 2022 comecei a procurar uma aula para mim, que em 2021 eu não consegui. 2022, eu lembro até hoje, foi em março, eu consegui o meu primeiro cargo de professor ali no Antônio Carlos. Comecei a dar aula, peguei 15 aulas de matemática. Depois já comecei a ganhar um dinheiro, já não estava zerado, né? Consegui pegar um outro cargo de educação financeira, de professor de educação financeira. 2022 também, foi final de abril. E nisso, eu percebi uma coisa. Essa autorização para lecionar não tá boa não, porque a autorização, não sei se vocês aqui sabem, você só pode trabalhar depois que a pessoa formada em licenciatura já está trabalhando. É horrível. É assim, se é o refugo ali, quando tiver uma vaga é para você. Desse jeito. Então, o que eu fiz? Engenheiro, pensando, engenharia, para matemática está um pulo. Eu pesquisei nas faculdades online e vi que eu tinha que fazer só mais 1 ano e meio para virar matemático. Só que, desse 1 ano e meio, 6 meses era estágio. E eu estava dando aula. Então, já matei isso. Então, o outro ano de matéria, eu comecei a puxar a matéria e consegui formar na minha segunda faculdade no final de 2022. Puxei matéria, tinha tempo ocioso, estava dando aula, estudava à noite, puxei matéria e formei e me tornei professor. Aí concluí minha segunda faculdade. Já comecei a dar orgulho pro meu pai. Assim, já aqui, pai, não sou mais Uber não, aí já a conversa mudou em casa. Agora, só que as coisas não estavam tudo resolvidas. O que ele falou para mim? Você vai morar até os 30. Eu falei, não vou. Você vai, não falou, bem, não discutiu comigo, mas na minha cabeça ele discutiu. Você vai morar até os 30. Meu subconsciente, não vou. Comecei a pensar. Aí o que eu fiz? Eu estava com dinheiro, não é? Que eu rodava no meu, guardava dinheiro, né? Nos dizeres do meu pai, eu consegui guardar muito dinheiro porque eu não tinha muito gasto. Mesmo é uma vantagem para mim. Tem gente que não tem gasto e não guarda dinheiro. Então, peguei esse dinheiro e comprei o meu primeiro apartamento. E comecei a fazer um MBA em macroeconomia e gestão de portfólio. Por quê? Porque eu me encontrei dando aula de educação financeira. Apaixonei com aquilo. Eu já era uma pessoa organizada. Sempre tive assim, um tino para guardar dinheiro, para investir, me planejar, essas coisas. E dando aula de educação financeira eu vi, eu quero trabalhar nesse mercado. Então, para eu trabalhar nesse mercado, eu tenho que ter uma formação nesse mercado. A princípio, eu queria tirar uma certificação e virar consultor ou assessor. Aí depois, as coisas vão acontecendo. Em 2023, eu estudando, depois de comprar meu primeiro apartamento, todo feliz, na planta, não estava morando lá ainda, mas estava todo empolgado. Aconteceu uma coisa muito legal. Eu falei, eu vou virar empresário na área de finanças. Por quê? Eu quero ser consultor, mas eu não vou trabalhar para ninguém. Então, eu tenho que virar empresário. Eu quero manter o sonho de consultor, mas tenho que virar empresário. Aí o que aconteceu? Durante os meus estudos, e eu comecei a estudar bastante, comecei a estudar cerca de 10 horas por semana assuntos correlatos a finanças, fora o meu MBA. O que é assuntos correlatos? Se eu queria virar empresário, eu tinha que entender de marketing, de empreendedorismo, de pessoas. Estudei também religiosidade, isso não tem nada a ver com religião, e psicologia. Porque, como dizia Sócrates, conheça a ti mesmo. Então, nesse meu estudo, eu conheci uma pessoa que mudou bastante a minha vida. Inclusive, ela não pôde estar aqui hoje também por motivos de trabalho.
Lá em 2023, dando aula, estudando bastante, eu sempre fui organizado e tinha uma professora lá na escola, o nome dela é Ana Flávia. Ela sempre me pedia orientações para tudo. Eu quero fazer isso, eu quero comprar um imóvel, o que você acha que eu faço? Essa taxa de juros aqui não tá boa, faz assim, 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 pega esse dinheiro, investe aqui, com o dividendo aqui, você vai pagar a parcela assim, sempre desse jeito. Até que um dia ela me despertou para uma coisa. Ela, Gésto, você já ajuda todo mundo. Por que você não dá consultoria e ganha dinheiro com isso? Eu já queria ser empresário, queria trabalhar na área de finanças, mas eu não tinha despertado para isso, para ganhar dinheiro da consultoria naquele momento. Eu estava esperando formar, certificação, ficar pronto, tudo e tal. E aquilo ali foi um estalo. Eu parei e pensei, nossa, mas que óbvio. Mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Às vezes está na nossa frente ali a gente não enxerga. E sendo assim, comecei a trabalhar como consultor em 2023. Tinha estudado empreendedorismo. O que eu fiz a primeira coisa? Quando a pessoa começa uma empresa com um produto que você ainda não validou, o que você faz? Um MVP, não é? Quem aqui já fez o MVP? Ah, eu fiz o MVP, eu tirei da minha cabeça, não tinha chat GPT naquela época. O que eu fiz? Eu vou dar uma consultoria, vou cobrar um valor simbólico, porque nesse momento eu não tenho experiência, embora eu tenha o conhecimento. Então, com a experiência e conhecimento, eu ganho know-how, aí mais pra frente eu vejo. Fiz o MVP, a consultoria de 3 acompanhamentos, cobrei um valor simbólico mesmo, R$500 naquela época. E nisso comecei a prospectar as pessoas próximas a mim. Eu tô falando prospectar aqui, mas naquela época eu não usava muito esse termo não. Comecei a falar com o pessoal, com a galera. Ó, gente, tô trabalhando como consultor assim, te ensino a fazer isso, 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 porque eu já fiz também, traz resultado pra mim e mostrava, ó, aqui, ó. Tô falando o que você vai fazer, que eu tô te mostrando que eu faço também. Porque a gente tem que ser coerente com o que a gente fala. E nisso ali, quando eu cheguei por volta dos 30 clientes de consultoria que eu tinha prospectado, eu tive um outro estado. O que eu pensei? Esse modelo de negócio que eu tenho não é tão bom. Não é escalável, porque depende da minha hora. Tem que dormir, tem que comer, tem que descansar. Então, logo, eu tenho um limite de quantas pessoas eu posso atender. Então, sendo assim, eu tenho um teto de quanto eu posso ganhar. Descobri o primeiro problema. E o segundo problema era que aquilo ali, além de não ser escalável, o valor é muito baixo. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu sabia do meu problema, mas eu não sabia como resolver. E quando a gente tem um problema e a gente não sabe como resolver, eu não aconselho a gente buscar a solução por conta própria. Por mais que você consiga achar, você perde tempo. Tempo é dinheiro e o tempo pode ser muito valioso. Então, sendo assim, o que eu fiz? Eu entrei numa mentoria que te ensinava a pegar o seu conhecimento, transformar num produto e montar uma empresa online. E assim eu fiz. Comecei a fazer a mentoria, passo a passo. E em paralelo àquilo, meu mentor me disse para me fazer uma coisa que ia ajudar no meu posicionamento. E no final de 2023, eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Hoje está terminado, inclusive está aqui. E nisso comecei a escrever o livro em paralelo, estudar, montar a empresa, reformular o produto, o processo, o preço, a entrega, mexer em tudo. Deu muito trabalho, inclusive dá até hoje. E nisso aí eu cheguei num modelo de trabalho de mentoria, que inclusive, para mim, naquele momento foi o ideal. E lá, naquele momento, quando eu estava em 2023 na escola, que a professora falou que eu tive esse tanto de insight, eu pulei um pouco aqui, mas eu não falei, eu tive um grande sonho. Um grande sonho não, um desejo grande que está se realizando, ainda não terminei de realizá-lo, que era, troquei um pouco das futilidades, carrão, apartamento não é que é necessário, né? Carrão e carro, essas coisas assim muito fútil, e desejei tornar um professor de finanças que teria um ecossistema e uma empresa. Como assim? O que eu pensei? Eu vou trabalhar na área de finanças, então eu quero ter um pacote completo. Eu quero ter livro, eu quero ser professor, eu quero ser consultor, eu quero ser palestrante. O palestrante está começando hoje. Então, meu sonho está se realizando ainda. Terminei o primeiro livro, que inclusive está lá na Amazon, do orçamento ao investimento.
Naquela época eu focava muito em investimentos. E ainda tenho um braço de atuação nessa área. Tem um QR Code aqui, caso vocês queiram conhecer, tá? Material muito bom, guia prático que vai te levar do orçamento ao investimento. Se você tiver com qualquer dificuldade, o maior prejuízo que eu tomei. Por que prejuízo? Porque o conteúdo é muito bom, é muito barato. Então, se é muito bom e é muito barato, não traz retorno. Mas, como estratégia de posicionamento, eu fiz com todo carinho. Então, assim, eu acredito que todos vocês vão gostar. Então, toda essa trajetória que eu tive até aqui, a gente vai vendo que hoje eu consigo perceber que o planejamento é essencial. Por quê? Lá atrás, por mais que eu não tinha essa concepção que eu tenho hoje, eu planejava, só que eu não planejava com coerência. Eu planejava algo por curto prazo. Então eu planejava, realizava e depois, perdi. Hoje não, hoje eu tenho um planejamento um pouco mais de longo prazo. Então, sendo assim, vou falar para vocês um pouco de quem sou eu agora depois de toda essa trajetória, depois de ser motorista de aplicativo, depois de desejar coisas erradas, depois de desejar coisas fúteis, depois de tantas coisas que eu passei. Hoje eu sou professor, escritor e consultor financeiro formado em engenharia. Tenho MBA em macroeconomia e gestão de portfólio. Management é gestão, gente. O que eu faço hoje? Como eu trabalho? Integro finanças pessoais e empresariais. Por quê? Quando eu comecei a minha jornada, eu só atuava com investimentos. Atuava na física. Mas só que o empresário, ele tem problema na física e na jurídica. Ele resolvia um e o outro ficava com problema. Então ficava meio que manco. Quando eu ajudava as finanças empresariais, a pessoal estava ruim. Quando eu ajudava a pessoal, a empresarial estava ruim. Então nisso eu criei esse único fluxo de planejamento que cria sinergia. Porque aí a pessoa, ela melhora como um todo. E por que eu tiro esse insight? Dos meus estudos. Vou te dizer agora como isso vai te ajudar. Uma pesquisa do Sebrae diz o seguinte, que 78% das famílias estão endividadas. Pesquisa de 2023. Aí vamos lá. Endividamento. Por que isso acontece? Porque a gente não tem educação financeira na base. Se você não tem educação financeira na base, logo você vai tomar decisões financeiras ruins. Talvez decisões financeiras não tão boas quanto você achava que era. Ou você se planejou para uma coisa e no impulso ali comprou com juros muito altos, coisas assim. E quando esse empresário que está endividado na física, ele monta uma empresa, ou ele não é empresário ainda, mas vai montar uma empresa, ele leva a ineficiência da física para a jurídica. O cara não gerir o orçamento familiar, ele não consegue gerir também as finanças da empresa. Aí acontecem muitas outras coisas, como a pessoa mistura finanças pessoais com empresarial. Isso é um clássico. Quem acha que o caixa da empresa é a extensão da conta corrente dele? Ah, o faturamento ali é meu salário. Ah, eu vendo, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, eu vendo bastante, não tenho dinheiro. Não sei o que está acontecendo. Nossa, as contas venceu que não tem dinheiro para pagar. Alguém aqui já passou por uma situação parecida com isso? Ah, isso acontece, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. 78%. Quer dizer o quê? Que em cada 10 pessoas, 8 tem algum problema relacionado a finanças. E agora, eu acredito que todo mundo aqui quer que o seu negócio se torne um legado para a sua família. Quer ou não quer? E eu quero que a minha empresa passe por gerações. Vocês não querem, não? Ah, não acredito. Ah, agora eu estou vendo aqui umas pessoas assim, é isso aí. Boa. E eu quero que a empresa passe por gerações. Então, para que isso aconteça, planejamento financeiro e gestão. Agora, vou te mostrar um pouco... Pulou um slide. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou mostrar um pouco como eu posso ajudar vocês. Vamos lá. Você aí, vendo, não tenho dinheiro, não sei o que faço. Consigo te ajudar.
tenho faturamento, mas não tenho dinheiro em caixa. Consigo te ajudar. Eu não sei o que acontece na minha empresa, que eu não sei aonde o dinheiro vai. Consigo te ajudar. E eu não sei qual decisão de investimento que eu tomo para poder crescer o meu faturamento. Eu consigo te ajudar. E para isso, já que já acabou mesmo, acompanhe o meu trabalho, gente, no Instagram, que eu também vou estar aqui depois da palestra, para poder conversar com quem tiver qualquer dúvida, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Vocês perceberam aqui que esse final, por causa do último slide, deu uma... Mas acontece, tá? Acontece. Mas meu Instagram é geros.gvs. Acompanhe lá, trabalho muito bom. E eu estou aqui à disposição para ajudar todos vocês. Eu agradeço mais uma vez. E agora, gostaria de convidar meu colega e co-palestrante, o grande Lúcio Paiva. Com certeza pode. Gente, mais uma coisinha, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Meu telefone, tá? Você tá meu telefone, por favor? Gente, meu pai, ele viria aqui hoje, só que, como eu falei, motivos de trabalho, ele não pôde vir. Eu gostaria de fazer um vídeo selfie, dando uma boa noite para vocês. Me ajudam? Me ajudam ou não ajudam? Obrigado, gente. Vocês são muito gentis. Pera. Pai, boa noite. Mãe e senhora também, tá? Senão você fica com ciúme. Senhora, vocês não puderam vir aqui hoje. Fiz a minha palestra. Mencionei aquela história que mudou a minha vida, tá, pai? Te agradeço. E o pessoal aqui quer falar uma coisa para vocês. Muito obrigado, gente. São maravilhosos.